transmitir não era o que Deus queria que eu falasse para vocês, nem era aquilo que Ele estava falando comigo. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, né, que durante esse período, né, muitas coisas aconteceram, mas o principal que me aconteceu e me deu a direção nesse momento foi a mudança da nossa igreja. Né? A mudança de nome da nossa igreja foi o que me deu o rumo nesse final. Ela mudou de nome, né? E mudança de nome é uma mudança de identidade, e eu vou falar sobre identidade. Mas eu aprendi aqui na nossa igreja que para falar sobre uma coisa eu tenho que ter passado por ela, eu tenho que ter vivido isso. Então eu vou falar sobre identidade porque eu vou falar um pouco de mim mesmo. Tá? Então, junto com identidade me foi dada uma segunda palavra, que foi renúncia. Então, identidade e renúncia. Não foi me dado nenhum texto até hoje. Hoje pela manhã, enquanto eu estava ali escutando todos os irmãos falando, Deus me deu um texto, né, que está lá em Gênesis 2:7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Por que isso? Porque eu também vou falar sobre o DNA de Cristo, né, que é o tema da minha mensagem de hoje. Então eu vou começar definindo um pouco o que está escrito lá no dicionário, o que é identidade, né? Identidade, está lá escrito assim: é o conjunto de características próprias e exclusivas com as quais se pode diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, quer diante das diversidades, quer ante seus semelhantes, mudando em função da reação social, em suas diferentes definições conforme o enfoque dado dentro da história, da sociologia, da antropologia e do direito, podendo haver uma identidade individual ou coletiva, falsa ou verdadeira, perdida ou resgatada, presumida ou ideal, mas também aquela cédula de papel que todos nós temos, onde ali constam alguns dados nossos, né, como data de nascimento, filiação, né? Mas, meus queridos, eu estou aqui hoje só para falar uma coisa, que não é nada disso que nos define. O que nós somos definidos e identificados, nós somos identificados e definidos por aquele que nos criou, que está em nós. Lá em Jeremias 1:5 diz assim: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profetas das nações. E em Salmos também, 139:13 diz assim: Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Aleluia. Então, nas nossas Bíblias, né? Na nossa Bíblia, tem alguns exemplos de identidades transformadas. Né? Moisés nasceu judeu, foi criado como egípcio, como filho de, criado pela filha de Faraó, como um príncipe, até os seus 40 anos. Com 40 anos, ele foi para o deserto, viveu junto ao povo midianita, casou-se com Zípora, teve dois filhos ali, mas ele passou 40 anos ali cuidando e apacentando as ovelhas do seu sogro. Mas foi com 80 anos que ele foi chamado para a sua verdadeira identidade, que foi ser o libertador do povo. Aleluia! E ele viveu de 80 a 120 anos assim. Isso está lá em Êxodo, capítulo 3 e 4. Também temos a história de Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, que está lá em 1 Samuel 16, de 11 a 13. Pedro, de pescador de peixes a pescador de homens, e teve seu nome mudado pelo Senhor lá em João 1,42. Paulo, de perseguidor de cristãos a perseguido, e conta um pouco dessa história lá em Filipenses 3. Mas com certeza também, meus irmãos, nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Porque todos os dias, quando nós levantamos e nos olhamos no espelho, nós nos vemos diferentes, pois a cada dia somos mais e mais preenchidos pelo seu DNA. Amém. Então, vamos juntos descobrir um pouco da nossa identidade em Cristo? Amém. Amém. O que significa ter uma identidade em Cristo? Para mim, é renunciar a mim mesmo para viver Cristo. Lá em Gálatas 2:20 diz assim: Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo é quem vive em mim. Aleluia. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Aleluia. Como nós vamos encontrar a nossa identidade em Cristo? Lá em Mateus 16, 24 diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu tenho uma pergunta para fazer, né? Em qual fase da nossa identidade nós estamos? Eu dividi em 3 fases, e dentro de cada fase eu dividi por 2 etapas, né? As fases são a primeira fase, que é a fase do nascimento, a segunda a fase de crescimento e a terceira a fase do amadurecimento. Dentro de cada fase nós vamos ter 2 etapas, que é uma fase, eu dividi assim, tá, gente? A fase natural e a fase espiritual. A fase natural lá no nosso nascimento é quando nós saímos da barriga da nossa mãe, acabamos de nascer. Mas na fase espiritual é quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus. Glória, aleluia. Em Lucas 1,35 diz assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo acobrirá sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aleluia. Na fase de crescimento, a fase natural é quando nós aprendemos a andar e falar. Mas a fase espiritual é nós quando começamos a aprender a palavra. Lá em Salmo 25:4 fala: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. E a terceira fase, que é a fase do amadurecimento, é quando começamos a trabalhar, né? Nós aí, os nossos pais, né? Eu como mãe, os meus filhos, quando eles começaram a trabalhar, já estão na fase adulta, né? Já estão amadurecidos. Mas na fase espiritual é quando começamos praticando, usando, falando e agindo conforme a palavra. Lá em Filipenses 4:9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Amém. Eu quero compartilhar com vocês, já concluindo, é que eu passei por todas essas fases. Eu sou convertida há pouco tempo, para mim vai ser sempre pouco tempo. Eu tenho 60 anos de idade e eu sou convertida há mais ou menos uns 8 anos, não tem mais que isso. Então eu passei por todas essas fases há pouco tempo. E eu entrei nessa última fase do amadurecimento nos meus 2 últimos anos aqui no Brasil. Aleluia! Então, mas por muito tempo eu vivi achando que eu sabia a minha identidade, né? E como estava descrito lá na frente, quando eu falei do dicionário, eu era assim, eu era uma pessoa que eu me achava que eu sabia a minha identidade, né? Mas minha identidade estava corrompida pelo mundo. E isso me levou a lugares escuros e profundos. Mas a boa notícia para mim é que eu fui encontrada, restaurada, transformada. O nosso Deus foi até lá e me trouxe de volta e me mostrou a minha verdadeira identidade. Amém. De filha amada. Aleluia. Durante todo esse período, né, que eu falei, que eu li, procurei, né, para saber, eu li 2 frases que achei muito legal e queria compartilhar com vocês também. A primeira está assim, ó: deixe o passado quebrado e irreversível nas mãos de Deus e avance para o futuro invencível com Ele. É de Oswaldo Chambers. E a segunda frase é: o que mais importa não é o que eu penso que sou ou não sou. O que importa é como meu Pai me vê e o que Ele diz sobre mim. Ele diz: Steven Furt. Quero terminar, meus queridos irmãos, falando da boa notícia para